Uma das grandes questões quando a gente está na faculdade é o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. E eu já fiz um vídeo mostrando como que foi a minha defesa, mas a defesa a gente consegue treinar antes. Uma coisa que a gente não consegue treinar são as perguntas que os professores fazem ou que a banca faz, né, pra gente depois. Então, nesse vídeo eu quero mostrar uma sequência, né, como são as perguntas da defesa de um TCC, em especial a doutora Liliana, que hoje é professora da UFSCar, como que foram as perguntas dela na minha banca, que foram muito boas. Tive também outros dois professores com perguntas muito boas também, mas para deixar o vídeo mais enxuto, eu escolhi colocar as perguntas dela. Então, espero que para quem tem a curiosidade, para quem quer saber como é uma pergunta, como é uma banca de TCC e o que você enfrenta depois, que esse vídeo sirva de ajuda aí para vocês e fiquem aí com o vídeo. Bom, então vamos passar a segunda parte, a parte da arguição. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Liliana de Luca, que é professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, Liliana, e a palavra é sua. Obrigada, Luders. Eu que agradeço pelo convite de participar da banca do Wayne aí. É bastante desafiador, né, participar da banca do Wayne, porque essa parte de computação realmente não me pega muito, né? Não tenho muita experiência, na verdade, não tenho experiência nenhuma, né? Tenho experiência mais aí na parte de CFD e muito pouco com Lotus Boltzmann, né? Pouquíssimo. Eu fui só uma usuária em 4 anos da minha vida e realmente larguei mão porque é muito difícil. Né? Então, bom, falando do documento, né, que você enviou, tomei um pequeno susto porque nunca tinha visto essa convalidação de TCC, mas acho que no seu caso faz total sentido, né? A gente se conheceu lá no CERN em 2018, né? Quando você foi fazer a iniciação científica lá, na época eu estava fazendo pós-doutorado lá e ele sentou do meu lado e virou e falou assim: o que é viscosidade? Eu falei, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Né? Então, ver você apresentando e falando hoje de um método tão complicado, né, de mecânica dos fluidos, assim, com tanta segurança, é muito, muito bom, né? Então, acho que o documento, assim, os artigos, né, que você anexou, né, já foram revisados por pares, acho que estão de uma qualidade excepcional, assim. Então, parabéns, né, pelo trabalho. Acho que você fez um trabalho extremamente interdisciplinar também, né, com os seus colegas aí de empresa, que são também de outra formação, então imagino que deve ter sido bastante desafiador, mas achei que vocês encontraram um nicho aí de atuação incrível, né, essa coisa dos ventos e, enfim, toda essa implementação, realmente tudo que você falou, né, uma simulação com 100 bilhões de nós, para a gente que trabalha com volumes finitos, é inviável. Sim, Hoje é inviável. a gente no OpenFOAM usava 20 e chorava. Não, 1 milhão para a gente já é bastante, né? Então, acho que vocês avançaram muito aí. Então, pensando aqui, né, na sua convalidação, né, eu acho que você tentou deixar claro ali, né, você elencou bem as atividades que você desenvolveu aí na empresa, então, trazendo aí com as competências que o curso preconiza. Então, eu trouxe algumas perguntas aqui, assim, mas bem gerais e acho que mais voltada para a parte de mecânica dos fluidos aí, porque o resto Sim, eu pensei em trazer, pensei em convidar você para trazer esse papel, porque para a gente, imagino que pro Fábio e pro Luders, não sei, mas mecânica dos fluidos é bem fora de computação e ali no CERN também o susto também quando comecei. Então, a primeira pergunta que eu trago para você é justamente essa, assim, né? Eu acho que você chegou lá no CERN sem conhecer muito de mecânica dos fluidos, né? Acho que, apesar de vocês fazerem aí uma disciplina de fenômeno de transporte, ela é muito noções, né, de fenômeno de transporte perto do que você precisou estudar, né? Então, mesmo não tendo uma base assim no seu curso, o que um conhecimento específico, né, de CFD, você acha que a base assim que o curso te deu foi mais que suficiente para você? Eu acho que foi uma base muito boa, principalmente da parte de cálculo,
porque o pessoal brinca, né, na Navier-Stokes é você aplicar a segunda lei de Newton para escoamento. Então, a base de cálculo, principalmente, ajudou muito, muito a ter a noção. E a parte de... Eu lembro que... Eu acho que eu tinha acabado de fazer Física 2, ou eu lembro que eu tinha visto, enfim, a equação de Boltzmann, porque a teoria do... Como eu entrei direto por Otto-Boltzmann, né, para mim, Navier-Stokes era uma indireção, né? Não sabia. Para mim existia o tempo de relaxamento, não, não a viscosidade. Até hoje, para mim, eu penso no tal, não na viscosidade. E a teoria do LBM, apesar da matemática, né, e como chegar nela é difícil, depois que ela está toda discretizada, ela acaba sendo mais simples, né? Acaba sendo uma equação de evolução e é explícita, o solver é tranquilo, né, entre aspas, de implementar, mas, claro, quando você precisa, quando começa a ter problema de compressibilidade, de ordens, enfim, aí tudo piora. Mas eu acho que a base do curso foi fundamental, especialmente a base de cálculo, que eu uso muito até hoje no dia a dia para praticamente tudo. E em relação à empresa, assim, que você foi e fundou a empresa e as competências e as habilidades que o curso te trouxe, assim, para levar a empresa na parte de gestão, de, enfim, economia e tudo que Aham. se exige aí de uma empresa, isso também teve presente? Eu acho que essa parte menos. Essa parte muito, muito tentativa e erro e mais leitura por fora. Mas foi muito, muito contato, né? Principalmente no começo da empresa, principalmente o Alan, quem tomava mais as decisões nessa linha. Depois, segundo, terceiro ano, comecei a entrar mais, né? E no ano passado assumi diretoria. Mas eu acho que na parte de negócios, assim, acho que foi mais fora do que a matérias, são específicas. Apesar de ter, por exemplo, gestão financeira. Gestão financeira, olhar um balancete da empresa, né? Isso sim. Legal. Bom, passando para a parte mais técnica ali dos trabalhos que você trouxe aí como anexos do documento. Quando você falou daquela expansão, né, de Shapley-Gold lá, pronto. Aí você disse que tem uma consideração ali que vocês fizeram, né, que é realizada de um escoamento incompressível, mas o LBM não trabalha com escoamento incompressível nunca. Não. Ele é quase incompressível, né? Porque você faz a presunção, só que para manter, daí você mantém a velocidade baixa bastante, para evitar a compressibilidade. Provavelmente para fechar o balanço. É que tem o erro... na derivação sai o erro de Mach quadrado, alguma coisa assim. E... Enfim, a velocidade de Mach quadrado, né? Então, se a velocidade sobe muito, você começa a ter fenômeno de compressibilidade, que, como não está contando, né, ali na derivação, é espúrio. Se fosse ondas espúrias de pressão. E assim, qual que é a velocidade mais altas assim que você tem nesses casos de engenharia de vento? Porque vendo os trabalhos, com as velocidades adimensionais, né? A gente... Não sei se é um Mach alto. Sim, a gente trabalha com um adimensional da ordem de 0,102 Mach, né? Mas focando na incompressibilidade. Para a engenharia de vento, ordem de magnitude 20 a 30 metros por segundo. No máximo 40 metros por segundo. Ainda está a 10% de Mach, né? Mas inclusive uma coisa do modelo de parede é que o modelo de parede ele considera a diferença de pressão, né? Só que a diferença de pressão no LBM ela não é só hidrodinâmica, ela tem a parte acústica. E na ordem de velocidade que a gente trabalha, o Mach ele já é de 10 a 20%.
já começa a importar um pouco as flutuações, principalmente na derivada da pressão. Começa a importar. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Será que os valores que eu estou capturando são de fato adimensionais ou não? Ou eu estou tendo uma onda de pressão compressível? Uhum. E nos trabalhos você falou sobre aquela expansão polinomial não sei se é assim que fala, Hermite. É assim. Hermite. Pronto. Hermite. Teve, acho que no primeiro trabalho você falou que acho que vocês truncaram, usaram até os termos de terceira ordem. E eu acho que no segundo ou no último, se não me engano, no segundo, vocês truncaram nos termos de segunda. Uhum. Por quê? Por quê? Essa é uma das maravilhas da LBM. Segunda ordem, o RBGK. É o BGK regularizado. O BGK regularizado, quando a gente quando a gente combina com o LES, por exemplo, com o Smagorinsky, ele quebra. Não sei muito bem por que ele quebra, mas tem um artigo, eu acho que é do Manas Pinas, que ele relata que ele passa por cima ou algo assim, mas na empresa a gente fez isso também. Quando você trunca até a segunda ordem, é o RBGK tradicional, que a gente trabalhava desde... Acho que foi o que eu implementei lá em 2018. E não funciona. Quando você trunca até a terceira, aí começa a funcionar. Não sei muito bem o porquê. Não tem uma... Pelo que eu me lembro, assim, os termos de segunda ordem são associados à troca de calor. Não é a temperatura em si, mas é a troca de calor. Alguma coisa nesse sentido, mas não consigo afirmar. Esse é um dos motivos, né, de segunda para terceira, principalmente quando você faz isso, né, de combinar com outros modelos, começam a aparecer essas limitações do LBM, né? Eu ia perguntar justamente se esses termos eles têm algum significado físico, assim como, por exemplo, que você falou de troca térmica, e aí em algum caso você precisava considerar alguma coisa e no outro não necessariamente. É difícil dizer o significado físico. Assim, até a segunda ordem, sim. Da terceira para cima, aí, parte hidrodinâmica, Tá, não sei. certo. E aí, no primeiro trabalho também, vocês usaram aquele modelo subgrid de Smagorinsky, né, para o modelo LES. E aí tinha uma constante lá, que é a constante de Smagorinsky, aquele CS. Como que vocês calibram? Eu tenho uma raiva dessas constantes. Assim. A gente... Calibram isso? Não, a gente não calibra. A gente só usa 0,17. Porque tá na literatura. É 0,10 ou 0,17 em geral. Porque eu acho que no trabalho você disse que ela variava comumente de 0,1 a 0,17. Vocês usaram 0,17 porque a gente em geral usa 0,17. Tem alguns casos de validação que a gente usa 0,01. Em geral, 0,17. Mas isso a gente fica muito a critério e a gosto, porque não tem... Ela não tem uma relação com nenhum parâmetro físico do problema, então. Não, diria Um que tamanho de não. malha, alguma coisa assim. Não. No máximo, filtro. Tá. No máximo, se for ver no espectro, filtro, mas acho que nem isso. E no primeiro também vocês implementaram o IBM para condição de contorno. Qual que é a diferença dele para o bounce back? Porque pelo que eu entendi, o IBM ele é para recuperar aquela condição de não deslizamento, né, nas superfícies sólidas do seu sistema. Qual que é a diferença dele para o bounce back? O bounce back, ele está no domínio das populações, né? E ele funciona diretamente nas populações. Então, você tem as populações e reflete elas, né, se não me engano. Uhum. O IBM, ele atua para o no-slip de uma maneira por meio do termo força. Então, ao invés de mexer nas populações, ele altera o termo força para atingir a velocidade target. Então, a gente faz isso tanto para no-slip, né? Que é o mais comum de sólidos, quanto para o modelo de parede. Então, no modelo de parede, a gente considera a velocidade na parede zero, mas a gente força como se a gente forçasse o de fricção.
ou a lei de parede ali na camada difusiva do IBM. Essa é a principal diferença. O IBM ele vai atuar por meio das forças, pelo menos teórica, né? Vai atuar por meio das mais forças. fácil do que fazer bounce back? Pareceu tão mais complexo. Assim, é que é mais fácil a malha, né? Por exemplo, quando você quer trabalhar com FSI, com malha deformável, você não precisa fazer. Isso. Você não precisa fazer a voxelização lá do seu domínio, tipo assim, meu domínio fechado. O IBM ele é mais fácil nesse sentido. Então a gente pega um prédio, um STL todo quebrado e consegue fazer funcionar. Entendi. E aí, no primeiro trabalho também, vocês fizeram aquela validação de escoamento ao redor de cilindro. E aí vocês apresentaram resultados para várias resoluções e vocês mostraram que, conforme você aumentava a resolução, os resultados melhoravam, né? Se aproximavam do esperado. Quando vocês fazem as simulações de edifício, por exemplo, vocês fazem algum teste para determinar essa resolução? Como vocês definem ela? Não, para edifício é muito difícil porque a gente já trabalha no limite, né? Então, por exemplo, geralmente a gente vai até onde dá, que é da ordem dos 100 a 150 milhões. A gente tem as validações iniciais, né? Então, por exemplo, eu sei qual a resolução da minha ABL eu preciso para ter um bom desenvolvimento do espectro de energia, seja da pressão, seja da velocidade. Que, por exemplo, é da ordem de 1 metro a 2 metros. E isso a gente utiliza também como base mas acho que é o Bitsimlac, que ele tem bastante artigo nesse sentido para fazer uma guideline, né, pro uso de CFD para engenharia do vento. Em geral, o que a gente vê é que as resoluções que a gente utiliza tendem a ser melhores, né, do que se apresenta. Então, por exemplo, para ABL e edifícios, a gente trabalha da ordem de 1 metro a 1,5 metro. Geralmente 1,2 a 1,4 metros da camada limite atmosférica. E para o edifício, a gente trabalha de 30 centímetros a 50 centímetros. E são valores que a gente observa na literatura e que, quando a gente compara os espectros de energia dos sinais, dão bons resultados. Mas é muito difícil fazer um teste de malha, por exemplo, porque não tem a gente não consegue, né, dobrar a resolução do domínio, e o próprio efeito de você dobrar a resolução, geralmente, por exemplo, vai ter efeito na difusividade da camada limite atmosférica, que vai mudar a intensidade turbulenta, que vai mudar o perfil de velocidade e que, na prática, vai fazer que outro vento, né, esteja batendo naquele prédio, você deva ter outros resultados. Então acaba sendo um pouco difícil. É uma das grandes dificuldades, inclusive, nossas, é testar malha e o que afeta. Mas uma coisa que eu posso afirmar é que a camada limite atmosférica, ela afeta muito, muito, muito a qualidade do resultado. Se você não tem uma camada limite atmosférica de boa qualidade, a comparação é horrível. Tem tipo umas boas práticas, então. Isso. E o passo do tempo está relacionado com aquele Curan, que tem que ser próximo de 1 que você comentou na apresentação. Isso, próximo de menor que 0,1. É porque no LBM o Curran, ele é UDXDT, eu não lembro. Eu acho, não lembro se ele é UDXDT, UDT ou UDTDX. Deve ser o UDTDX. UDTDX, Só que LBM, DTDX é igual a 1, né? Então o Curran é igual a 1. Aí a velocidade do LBM, o Curran, né, do LBM, ele é igual à velocidade. Deixa eu ver o que mais aqui. Tinha uma pergunta aqui também da figura que vocês colocaram no segundo artigo, que tinha umas velocidades adimensionais. Não faz isso não. Não. Aquilo é tudo velocidade em Lattes, então não é nada macroscópico.
A Ali, do, a última, sim, tem Lattes, a mas do canal não é bom, não. Turbulença. Aham. Meu Deus do céu. Não. Eu já sei Mas que dá pra ver, até pela ordem de magnitude, né? Que é. é a dimensão. É na É, unidade de Lattes. tá. E aí tô acabando. No artigo 3, no último anexo que você colocou, só uma dúvida. Acho que na equação número 10, que vocês. Uhum. Não, pera. É, equação número 10, que daí tem aí uma viscosidade em x igual a zero e uma viscosidade em x igual a 1. Viscosidade não, desculpa, densidade. Densidade. É, Densidade em x igual a zero igual a zero e densidade. aham. Densidade mesmo. É para não ter. É por. É que é placas paralelas, daí basicamente para ter o dρ dx, diferença de pressão no canal, se eu não me engano é isso. Nesse, Tá. nesse Mas não é caso. que a densidade muda, então. Não, Né? não, a densidade muda. É que o escoamento daí ele é gerado a partir da diferença de densidade. Eu coloco, ao invés de eu ter velocidade e pressão, né, que acho que é mais comum em volumes finitos, eu tenho um dρ dx. Velocidade de pressão ou pressão-pressão. Aí você gera um É, gradiente de pressão, mas a isso. densidade não muda. Ah, tá. É que no LBM a Igual pressão ela é linear com a densidade, né? Então por isso que tá a densidade. Mas sim, é pressão, pressão. Sim, entendi. São condições de contorno, então. Uhum. Tá aí. E aí, no artigo 2 que você colocou lá no anexo B, vocês testaram também, fizeram algumas simulações com dupla precisão e algumas com precisão simples. E Sim. aí acho que, deixa eu me lembrar, acho que no segundo não foi observada uma diferença significativa. Mas aí no terceiro, vocês também testaram com dupla precisão e precisão simples, mas já aconteceu uma diferença mais significativa. Qual foi a diferença, assim, entre esses dois artigos para essa diferença aparecer no terceiro e não no segundo? Boa pergunta. Provavelmente algum bug ou coisa relacionada. Porque a, da experiência, né? A dupla precisão, ela geralmente a gente não vê tantos resultados, mas a gente vê principalmente em estabilidade. Então ela costuma melhorar a estabilidade do software, mas não necessariamente melhorar ou piorar os resultados. Então, como o último artigo, ele é o mais antigo de todos. Possivelmente algum bug na implementação, e acho que você já trabalhou com LBM, há um sinalzinho que você muda nas 19 equações de equilíbrio, 19 equações de não equilíbrio. Ah, entendi. Já impacta, provavelmente algo nessa linha. Ah, então, porque até a tendência, né, do gráfico ficou É, invertida, né, do esperado. Mas, beleza, e só para finalizar, assim, você mostrou ali no final da sua apresentação até uma interface do solver que vocês desenvolveram. O objetivo de vocês é usar esse solver somente ali dentro da empresa mesmo para consultoria, ou vocês pretendem não, não. Hoje a gente permitir que outros usuários Uhum. utilizem? Hoje a gente permite outros usuários também, se quiser testar, inclusive, Não. já não está convidado. Mas o Matheus já é um usuário externo, que é um doutorando da Universidade de Bristol. Hoje também a gente trabalha com um túnel de vento. Um túnel de vento fez a aquisição recente da licença. E a gente vem ativando alguns institutos aqui no Brasil e fora também. A gente fez uma ativação, né, para uma busca ativa maior no início do ano passado e no início e meio do ano passado. A gente deu uma pausa para consultoria. Nesse ano entraram alguns pesquisadores novos, principalmente da área de engenharia de vento, um pessoal que trabalhava com Bitsmilac no Canadá, tem um pesquisador também um professor da Universidade de Texas, uma professora do Japão, Universidade de Tóquio. Então a gente tem aberto para a comunidade acadêmica e devemos focar mais na comercialização
partir do segundo semestre, creio eu, do software. Estou com uma rede bastante grande já, então. Então, os usuários, eles seriam bem, assim, da parte de engenharia de vento mesmo, né? Isso, atualmente sim, mas o que a gente quer expandir é para HVAC também, para ventilação, né, ventilação e térmico, que é uma aplicação que, inclusive, a gente teve essa semana passada, um pessoal da Comgás de São Paulo procurando a gente para dispersão de monóxido de carbono em chaminés nos últimos andares de um edifício. Fizemos simulação, fizemos caso, mas é um caso clássico de ventilação e poluente, né? Você tem um chaminé, entender como que vai se dispersar o poluente. Então, o seu usuário não vai precisar A ideia é que não precisa saber conhecimento nada de prévio LBM. de Não. LBM. Então, vocês iriam fazer toda a conversão aí para as propriedades macroscópicas. Sim. Bate o Reynolds e só isso. E a parte térmica também, né? Porque para essa parte de HVAC, eu acho que é uma parte bastante importante. Vocês também pretendem implementar. Sim, a parte térmica, a gente não chega... Eu acho que não faz sentido resolver energia ainda, mas como que é termo? Esse termo, não lembro. Mas tem o pessoal acopla dois LBMs, basicamente. E daí um LBM resolve a parte térmica e ele gera um termo força que representa a temperatura pro LBM do escoamento. Então você tem o acoplamento ele fica dessa maneira, mas você não coloca a equação de energia que a gente tentou fazer isso, mas tudo começa a quebrar. Então é mais fácil só adicionar dois LBMs e fazer o acoplamento com o termo força. Entendi. Bom, acho que era isso da minha parte, né? Então, parabéns aí de novo pelo trabalho já desenvolvido, né? Acho que mais uma vez pensando aí na validação, acho que você demonstrou aí habilidades, né, profissionais, acho que fez uma coisa que é o que a gente espera, né, enquanto docente aí da universidade, que o aluno pegue o que ele aprendeu na universidade e aplique aí no campo profissional, e acho que você fez isso muito bem. E é isso, parabéns pelo trabalho, sucesso aí nas próximas empreitadas. Obrigado. Obrigado, Liliana. Obrigado pelos comentários. Acho que foram bem